Gravar. Olá a todos, muito prazer, aqui quem fala é a Merlin, trazendo não o primeiro vídeo do canal, porque tem outros vídeos, mas o primeiro vídeo da real fase do canal, de como o canal pretende ser. E como vocês podem ter visto pelo título, hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que seria a fluidez do gênero, ou seja, a desconstrução do gênero como ele existe. Para falar um pouco sobre a fluidez do gênero, o gênero fluido, o gênero líquido, que seria o que eu quero adaptar aqui, a gente vai ter que falar um pouco sobre Bauman. Bauman, esse velhinho fofinho aqui, que se eu tiver capacidade de edição eu vou colocar. Mas, para quem não conhece Bauman, ele é um sociólogo que cunhou um termo chamado modernidade líquida, que se trata do momento atual que a gente está vivendo, na modernidade. E a modernidade líquida se trata de, praticamente, através do consumo, através do capitalismo e também através do alto índice de informações, a gente tem dificuldades de criar laços realmente. O que a gente cria são conexões, então a gente se conecta e se desconecta, mas a gente não cria laços. É um termo bem complicado de explicar para quem não tem entendimento da área, então eu vou colocar um exemplo simples. Se você tiver a minha faixa de idade, coloque pela idade dos seus avós. Se você tiver uns 30 anos, seus pais. Mas basicamente, na época dos nossos avós, quando a gente ia fazer uma faculdade, a gente tinha o quê? 3 opções, que eram direito, engenharia ou medicina. Eram esses 3 grandes que reinavam e que as pessoas estudavam na faculdade, querendo ou não, para atingir um desses, uma dessas categorias de ensino. Porém, conforme a gente tem o aumento da habilidade, o aumento da alfabetização, a gente tem o ensino melhor divulgado, o ensino melhor desenvolvido, se tem uma quebra na sociedade, em que o conhecimento passa de ser só para alguns, de ser para todos, em tese para todos, porque querendo ou não a gente sabe que ainda tem um alto número de analfabetos no Brasil. Porém, a partir disso a gente tem esse ensino para todos e com isso a gente tem a criação de outras classes, a gente vai entendendo, a gente vai reconhecendo e daí tem esse blow mental, né? Então, a partir disso a gente pode cunhar que na época dos nossos avós são essas 3, os nossos pais vão passando dessas 3 e mais 4, porém quando chegou na gente, como que eu posso falar? Essa nova geração, a gente tem tanto acesso à informação e tantas possibilidades de faculdade. Se a gente for ver, tem diversos cursos, todo mundo tem interesse por diversos cursos, a demanda pelo conhecimento é muito maior, então a gente tem uma dificuldade, porque a gente tem muito mais coisa do que eles tinham. É bem engraçado, por exemplo, quando os seus avós falam: na sua idade eu já sabia o que eu queria, mas é muito, querendo ou não, é muito mais fácil para eles falarem que eles já sabiam o que eles queriam, porque o que eles queriam já estava meio que predisposto, eram construtos, eram sólidos. Então eles tinham um sólido para seguir, já estava tudo lá, construído, e a gente vive nesse sólido, e eu vou seguir o que está nesse sólido. Porém, conforme a gente tem a informação, a gente tem também a liquefação. O que era sólido está se tornando líquido, e daí é muito mais difícil, né, você utilizar o líquido, porque querendo ou não, a partir da fluidez vem várias outras dificuldades. E a partir disso, dessa explicação, que eu não sei se foi muito sucinta para vocês, não foi muito fácil, mas basicamente a gente tem um sólido e esse sólido está se desfazendo. A gente tem a mesma coisa em questão do gênero, porque a gente tem o gênero sólido, o construto que ele é para ser. Eu sei que o gênero em si, ele tem influência histórica, ele tem influência cultural, ele tem influência externa, estereotipada e blá blá blá. Tudo depende. O gênero ele se muda de acordo com a história, com localidade, com raça, com etnia e tal, mas ele sempre estava se mantendo uma construção, querendo ou não. Ele se mantinha num construto que a gente define o que é masculino e a gente define o que é feminino. E daí o que está acontecendo? A gente tinha o feminino e o masculino. Só que com o alto índice, querendo ou não, de conhecimento, diversidade de conhecimento, o alto índice de informação, o que era sólido
está se liquefazendo. Foi a partir de toda essa informação e de toda essa evolução, querendo ou não, da humanidade, que a gente pode captar coisas como, por exemplo, você tem a quebra do que é feminino e você tem a quebra do que é masculino. Por que a maquiagem é feminino? Por que a maquiagem não pode ser masculina? Por que meninas têm que esperar o homem fazer aquilo para elas? Porque elas têm que estar à disposição, porque elas têm que lavar, passar, cozinhar, enquanto o homem vai, trabalha, adquire sustento. Então essas construções, querendo ou não, elas são antigas, elas estão se desfazendo. E com esse se desfazer, também tem muito a ver na nossa sexualidade e no gênero predisposto. Porque, querendo ou não, com os gêneros se desconstruindo, nascem outros gêneros. E aí que entra, por exemplo, o não binário, o gênero fluido, que são gêneros que, basicamente, o gênero fluido, é bem engraçado pensar nele, porque se trata de uma pessoa que ela flui, ela se vê no masculino, se vê no feminino, e ela flui entre os dois, pode ser mensalmente, anualmente, de acordo com o local, ela se muta para se encaixar mais nesse construto do masculino ou no construto do feminino, no sólido do feminino ou do masculino. Então a pessoa ela se adapta ao que ela quer, não, e ela bem que não consegue só ficar em um, porque ela não se sente muito segura aqui ou aqui, ela não se sente completa aqui ou aqui, ela se sente completa fluindo entre eles. E é daí que vem, né, essa alcunha de gênero fluido. Eu não consigo estar só no masculino, eu não consigo estar só no feminino. Eu tenho que fluir entre eles. E querendo ou não, isso é resultado da nossa modernidade, isso é resultado do que está acontecendo. E que é muito interessante a gente estudar e ver o quanto esses pensamentos, eles realmente estão, tipo, na nossa frente. E a gente tem que ter a capacidade de analisar eles, tem que ter a capacidade de debater eles. É muito importante a gente ter o fogo para procurar conhecimento, procurar entender o que está acontecendo. E também entra no não binário, querendo ou não, tem pessoas que agora não estão se identificando tanto no sólido masculino quanto do feminino. Elas estão no meio, elas não querem ser esse nem esse. Então, essa liquefação, ela está acontecendo, porém é claro que tem gente que não quer que ela aconteça. E é bem engraçado, porque, por exemplo, uma mensagem de pessoas que estão querendo manter os sólidos sólidos seria a nossa querida ministra Damares, com a sua belíssima frase: menino veste azul e menina veste rosa. E, querendo ou não, é uma tentativa, porque, querendo ou não, a sociedade está acostumada a se manter no sólido, e agora que está se fazendo, está tendo muita, como que eu falo, aversão, está tendo uma grande aversão. Uma grande aversão a esse se liquefazer, a esse se desfazer, a esse se tornar líquido. Porque as pessoas foram criadas com sólidos. Quem governa hoje em dia foi criado a partir de sólidos. Querendo ou não, nossa Câmara de Vereadores, nossos deputados, nossos presidentes são pessoas que foram criadas no sólido, então elas seguem o sólido. E eu espero que conforme a nossa geração vá crescendo, vá aumentando de idade, a gente vai ter, querendo ou não, toda uma reconstrução, porque querendo ou não, para os mais velhos é muito complicado ver um casal gay na rua, é muito complicado entender uma travesti, é muito complicado várias coisas. Porém, para os mais novos já é comum, já está tornando algo comum, a gente está entendendo que a gente tem que ter respeito, que a diversidade está aí, querendo ou não, isso tá vindo com a nossa geração, o que é muito legal. E também eu acho que, né, querendo ou não, com o tempo, tudo muda, tudo muda. Não vai ficar perfeito, porque perfeito não tem nada como ser perfeito. A gente mora num regime capitalista. Então, querendo ou não, daqui a pouco talvez o mundo nem exista mais. Ele vai existir, né? Mas a gente talvez não tenha conseguido existir muito aqui, né? Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que a modernidade, a informação tá pegando o que a gente tinha como um sólido de gênero, está se liquefazendo, ele está se desfazendo. Então o masculino e o feminino, querendo ou não que eles vão deixar de existir, mas eles vão existir de outro jeito. Isso faz parte da evolução. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque é muito comum as pessoas terem muito preconceito, por exemplo, com os não binários ou com as pessoas de gênero fluido, principalmente dentro do LGBT, porque não é algo que se diria convencional, porém é algo que está acontecendo, que acontece e que vai continuar acontecendo, porque é uma evolução do humano, é o humano se entendendo.
E daí a gente tem que entender corretamente, entender que essas coisas não são frescuras, elas são parte do nosso desenvolvimento como sociedade, elas vão acontecer. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos a minha linha de raciocínio. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário se você quiser me corrigir em alguma coisa, porque querendo ou não, eu estudei o que eu vim falar, mas eu posso ter me perdido, ou confundido uma palavra, ou falado de um modo que eu entendi que não é o correto. Então, comentário está aí para isso, porque eu quero aprender, esse canal é para eu aprender e eu evoluir como pessoa. E espero que vocês tenham gostado. Beijinho da Mer. E até um próximo vídeo, que provavelmente vai sair, acho que sexta ou por aí.